O fato de o Estado de São Paulo abrir mão de 10 milhões de livros e 120 milhões de reais que já são de livros que já foram escolhidos, inclusive por grandes especialistas, né? Porque nessa audiência pública, hoje organizada pelo meu mandato, com a presença de estudantes, de pais, de professores, enfim, lotou, né? O que significa que, primeiro, retirar dificulta o acesso a um conhecimento, né? E o acesso à leitura escrita, que é a forma como a gente consegue levar para casa, né? Na forma inicial, digital, por favor, né? Eu acho que a gente fez um movimento muito rápido, eles tiveram que, o secretário e o governador tiveram que adequar, porque, de fato, a pandemia já deu uma lição. A pandemia demonstrou, né, que, no caso do Estado de São Paulo, 2 milhões e 200 mil alunos ficaram sem poder acessar as aulas através das redes de digital, porque não tinham acesso ao computador. Agora eu pergunto, quem dizia que ia democratizar acessando as apostilas digitais do primeiro, do segundo ciclo do ensino fundamental, crianças carentes da periferia, quer dizer, de novo, o poder econômico ia ditar sobre quem poderia, né, estudar nas escolas públicas, né, e a lógica de mercado que está por detrás dessas apostilas digitais, né? São os materiais digitais, né, que hoje, né, o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo vê como conflito de interesses, né, que é multilaser, enfim, essa dificuldade, né, que os estudantes iriam ter era em benefício da visão mercadológica, né, da educação, que vem eivando esse Estado, viu? Porque não é de agora. Você imagina que em 2008 nós recebemos a apostila com 2 paraguaios. Qual é a certeza? Quem foi que fez essa apostila? Quem são aqueles que escolheram, que elegeram, porque conteúdo não se escolhe, conteúdo se elege, e teve o trabalho de ir para a escola, o professor ir lá dizer, não, aqui nesta comunidade é melhor trabalhar este tema ou aquele tema. Ou vai ser né, são slides apresentados e colocam os professores como o quê? Meros executores. E nós não somos meros executores. Nós formamos mentes e corações. E não é um formato no sentido de que a gente formata. Não, porque cabeça de ninguém é formatada. Por isso, a gente, desde a década de 80, né, com o processo constituinte, com a derrubada da ditadura, com a lei de diretrizes de base, nós defendemos o quê? Pluralidade de ideias e de pensamentos pedagógicos. É isso que faz essa juventude, né, crescer, vir a ser o cidadão, transformar o mundo, dizer a que ela veio, né, a juventude, e ao mesmo tempo dizer não, eu sou capaz disso, não sou capaz disso. Essa oportunidade de escolha. O livro é um ponto de partida, tá? Não se esqueçam que tem 85%, né, de Plano Nacional do Livro, 85 anos, aliás, Plano Nacional do Livro Didáticos no Brasil. Mas nós tivemos momentos de altos e baixos. Houve um momento que foi para todos, de uma forma, por uma razão político-ideológica, e teve um outro momento que não foi para todo mundo, que foi a década de 90, 80, que nós tínhamos que comprar os livros, porque não tornava acessível para todos. E depois, o grande movimento de professores, pais, alunos, tornou democrático, porque quando a escola se abriu para todos, né, não tem como você dizer vai para um, não vai para outro, ou só pode ter o livro quem pode comprar, porque aí é a visão mercadológica da educação. Então, quando a gente consegue tornar o acesso ao livro didático para todos, né, é a possibilidade de nós emanciparmos, né, de tornar
um cidadão emancipado, o princípio da gestão democrática. Por quê? Porque o livro ele passa também pela escolha dos professores. Eu acredito que, para além das apostilas, nós vimos, vocês acompanharam, e todo o Brasil acompanhou, o massacre, né, que ocorreu lá no Guarujá, né? Aquilo foi algo horrível, né? Por quê? Porque se você me perguntar, foi correto matar o policial? Não, não foi. Ali tinha que ter, né, uma busca pela pessoa que assim o fez e se ater àquela questão. A fala do governador foi como mesmo? Uma fala revanchista, né? A cada ação, uma reação. Nós chegamos a 16 mortos, né? Incluindo, inclusive, o policial. 16 mortos para descobrir quem é que matou, né? O policial, sob a insígnia do quê? Bandido bom é bandido morto. Bom, isso teve uma repercussão muito ruim para o governador, sobre todos os aspectos. A bancada, inclusive, aqui teve dificuldade, né, de se sustentar diante dessa situação que o próprio governador colocou, e, ao mesmo tempo, né, a coisa meio que me leva a crer que, após aquela briga pública dele e Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria o inominável, né? Queria, na verdade, ir contra a reforma tributária, ele ganhou a disputa pela reforma tributária, ainda que uma parte pequena votou, mas desobedeceu o Bolsonaro. Então, me parece, me parece, não, com certeza o Tarcísio está indo para bolsonarismo raiz, tá? Ele tem que ganhar os bolsonaristas. Então, não por acaso, quando o próprio ministro da Educação, Camilo Santana, extingue as escolas cívico-militares, que eu consegui segurar aqui na Assembleia um projeto autorizativo, derrubei, né? Derrubei por lei até. Ele vem e diz o seguinte: se o MEC derruba, eu vou instituir escola cívico-militar aqui no estado de São Paulo. Então, vai ficar o tempo todo esse sinal, né, de que ele é um bolsonarista e ele quer esses bolsonaristas para apoiá-lo, né, no projeto eleitoral de 2026. É isso que está. Então, a fala do Zeuman não é isolada, nem tão pouco a do Eduardo Leite. Por quê? Você usar, por exemplo, ações consorciadas, né, de regiões, isso é um projeto nosso, né, articulado. Nós não lutamos para ter um sistema nacional articulado ou um sistema estadual articulado. O que estão fazendo, na verdade, é o seguinte: faz uma xenofobia com o Nordeste e o Sudeste segrega para cá para mostrar que é melhor, né? Que vai se desenvolver melhor que o Nordeste. Então, também isto, né, é um sinal muito ruim depois do 8 de junho, de janeiro, depois de todas essas denúncias que estão acontecendo agora, né, e que está demonstrando que esse bolsonarismo raiz, muitos dos bolsonaristas, né, alguns deles, eu diria que são circunstanciais, enfim, a criminalização que houve, né, com as bancadas progressistas, isso com certeza, né, tirou uma parte desse eleitorado, mas o Tarcísio, ele deve ter apanhado muito quando ele votou
aliás, ele teve um posicionamento favorável à reforma tributária, né? Assim como o Zema também já está azedando o meio do caminho, assim como o Eduardo Leite também. Os três são presidenciáveis e estão nesta rota. Então, quando vem para São Paulo, né, uma questão que ela não é pouca coisa, você está mexendo com educação, cabeça de crianças, de pais e de estudantes, tá? E, e a própria comunidade escolar. Devo dizer que a gente teve um levante rápido. Agora, vamos ter que ter um levante para colocar São Paulo no Programa Nacional do Livro Didático, tá? Porque a data é até o dia 28 deste mês, né? Então, nós vamos, por isso essa audiência pública nossa, né? Quem sabe ter outras ações, nós vamos ter, fazer uma análise criteriosa dessa apostila, porque não tem sentido tirar São Paulo, né, do Plano Nacional do Livro Didático. Você veja bem, a presença de um professor, aliás, de um especialista para, no mínimo, 2 vezes assistir aula de professor, é tirar a nossa autoridade e autonomia pedagógica, né? Eu não faço briga nem com o supervisor, nem com o professor, nem com o diretor, mas entendo que ao diretor compete coordenar o projeto político-pedagógico, o supervisor também num âmbito maior, que é da diretoria de ensino, e que envolve mais escolas, né? Dá a impressão que está sobrando profissionais aqui no Estado, Tássia, a dar com pau, e não está. Eu quero saber o seguinte: é exequível? Porque, primeiro, não acho exequível. E se acontecer, nós já orientamos os professores: não aceite, saia da sala de aula, deixe por escrito o porquê, porque isso vai ao desencontro da liberdade, que não é cátedra, é muito, dá um ar de, mas é de cátedra, que está na Constituição. Liberdade de cátedra, que é a liberdade de ensinar e dos estudantes aprenderem. Traduzindo a isso. Essa foi a grande questão que nós levantamos. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva, e, se possível, derrubar essa medida, porque é uma medida descabida, né? Então, ao fazer isso, depois, day after, aí, de sair do Programa Nacional do Livro Didático, mexe com os dados, diz que era de aluno e bateu em não sei quantos mil professores, né? Não sabem nos dar esses dados, porque eles têm isso. Então, qual é a segurança? Eu estou lotada na Secretaria do Estado da Educação. Qual é a segurança que eu tenho, Tássia? Qual é? A segurança que o aluno tem, o pai do aluno tem, ou, entendeu? Então, isso é violação de dados, tá? E para isso a gente também buscou ações, né? E estamos dizendo, os professores, porque não dá para você fazer uma coletiva, porque nem todos foram atingidos. Então, logo aconteceu, nós já fomos para cima, porque eu acho que todos seriam, sim. Talvez com um malote, alguma coisa, uma mala direta, tentando reverter essa história do Programa Nacional do Didático, alguma coisa, porque ninguém vai mexer em dados, né? Que não sejam dados que serão utilizados para a comunicação, para algum fim. O que levou a isso, né? Então, quando imediatamente eu liguei para a secretaria. Falei, por favor, o que está acontecendo? Vocês estão mexendo agora com os dados, né?
Ah, professora, não, mas mesmo que fosse o aluno, está errado. Está errado mexer com, o dado, com os dados, porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês podem ser, pelo amor de Deus, e serão, né? Porque o professor que entrar vai pedir indenização. E mais que isso, vai ter que ter um marco regulatório, porque a secretaria não pode ficar bel prazer com os nossos dados, fazendo o que quer. Tem que ter um marco regulatório de como proteger os dados, né? De todos da Secretaria de Estado da Educação, porque nós temos professor, não temos funcionário, nós temos todos aqueles que compõem a comunidade escolar, que lá estão até os pais, porque quando o pai vai lá e preenche o boletim escolar, põe os seus dados lá, entendeu? Então, isso é algo complicado de acontecer, né? Para um secretário que me dizia, né, aí que, bom, mas a passagem dele pelo Paraná não deixou outra, né, outro rastro que não foi esse, ele fez isso, né, mas aqui a gente não acho que as meninas deixaram barato, é que ele veio para cá, né, e daí você vê, a própria empresa dele está envolvida, tem problema de conflito de interesses, ou seja, oferece materiais digitais para a própria Secretaria da Educação. E isso foi feito antes do governador Tarcísio tomar posse, e o governador Tarcísio manteve a posse dele, manteve o passe. Para mim, está envolvido tanto o governador quanto o secretário de Educação. Enquanto a educação for vista como essa possibilidade, né, de formação de mentes, eu vou usar um termo que eu não vejo na juventude, porque a juventude, quando ela foi para a reforma do ensino médio, ela se levantou junto conosco, né, e agora viu na prática que nós tínhamos razão e levantou mesmo. Eu acho que isto não acho, eu tenho uma coisa que para mim ela é muito segura, tá? Eu disse, acabei de dizer no plenário agora, é impossível você aprisionar ideias. Você não aprisiona. Você não formata ninguém. Você sabe por que, que não formata e não aprisiona? Digo por quê. Porque eu venho da escola militar. Eu venho, né? Dos verdões que os professores tinham que seguir. Exatamente isso, né? O que, que acontece, então? Você furou a bolha? Não. É porque a produção do conhecimento, o conhecimento, ele é um confronto com a realidade, ele se insere numa realidade. Se aquilo que é dito, né, não bate com a realidade, você produz outro e produz consciência crítica. Não por acaso, Demirval Saviano parte do senso comum à consciência crítica, porque essa é a oportunidade que nós temos que fazer. Esse não é o senso comum mais da sociedade brasileira, estão indo na contramão, né? Nós temos, se você pegasse, ouvir a audiência pública hoje, nós vamos até editar algumas das falas de estudante, até uma das palestrantes falou, olha, que pena que, enfim, olha, no meu tempo a gente não... Eu disse, na minha fala, eu disse, olha, eu ia todo dia para a diretoria de ensino, quase, porque eu era uma aluna contestadora, e era estudante contestadora.
Nós nunca deixaremos de ter líderes estudantis, desde da época da ditadura, mesmo durante a ditadura, tantos líderes, né? E depois a gente virou a história desse país, que veio o processo de democratização. Então, não adianta os bolsonaristas acharem que eles vão mandar nesse país, que não vão mais. Vai ter um confronto, ó, o que vocês falam não batem com a realidade. Não tem a ver com isso. Nós queremos mais, nós queremos melhor. Nós queremos uma qualidade de ensino que me garanta a não impor o que eu vou ser, mas a eu escolher o que eu quero ser. Costumo dizer, e dou como exemplo, a minha filha Maria Manuela, se a Manu quiser ser, tá certo? A melhor da Gari, que vai varrer as ruas, mas é por escolha dela. O lamentável é que a maioria dos jovens, nessa perspectiva de educação, vão ser alijados do direito de escolher o que querem ser, vão ser obrigados de acordo com o poder econômico em que elas estão. Por isso, estar no Programa Nacional do Livro Didático é oportunidade ímpar de você dizer para essa juventude, você tem perspectiva, você tem saída e você escolhe para onde você vai. Se for o mais brilhante dos médicos, ou se for a mais brilhante da Gari, ou se for a mais brilhante, mas o que não pode é dizer que todo mundo tem que ser empreendedor, todo mundo tem que ter matemática financeira, todo mundo tem... Que papo é esse? Empreendedor por quê? Tentando ajustar a reforma do ensino médio com a trabalhista, que está lá, que é formação de PJ. Aí você pega os dados dos PJs, você viu a valorização. Não chega, dá 70% do salário mínimo hoje, 80%, 800 e pouco. Um trabalhador PJ de acordo com a jornada intermitente, né? Então, tem que entender a educação, sim, a partir desse dia a dia nosso, das salas de aulas, mas sempre antenado, né, com o que está acontecendo no Brasil. Então, é propiciar que o nosso estudante vá para o Plano Nacional do Livro Didático, que é a única forma do ler, escrever, chegar em casa. Porque os pais deles, às vezes, dependem da escolaridade daquele estudante, como minha mãe dependeu da minha, como vários tantos outros dependeram. Entendeu? O que nós temos que fazer agora é esse amplo movimento, né, de democratização do acesso ao conhecimento que essa juventude tem direito, democratização no sentido de ter mais investimento e não ver isso como gasto, como o governo Tarcísio quer fazer aqui em São Paulo, reduzir as verbas de 30% para 25% para passar para a saúde, como se nós fôssemos políticas, uma disputando com a outra, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A educação aqui no estado de São Paulo precisa dos 30%, precisa, né? Nós temos que lutar pela democratização, né, dos espaços todos escolares. Não aceitamos mais esse número absurdo de alunos por salas de aula. A formação continuada dos professores é uma luta insana nossa, e nós vamos lutar, porque nós entendemos o seguinte: ou implanta essa jornada do piso salarial profissional nacional, foi uma conquista nossa, que permite que nós possamos ter mais tempo de estudo, de preparação de aulas, para garantir a qualidade de estudo, ou nós estamos tratando, né, de questões muito pequenas, e pensar a educação é pensar o Brasil e a soberania nacional. Não tem outra forma de uma nação ser soberana se nós não garantirmos a emancipação da juventude, porque aí sim é soberania. A verdadeira soberania pode até se dar pelos bens materiais, né, que uma nação tem, mas, sobretudo, ela se dá pelo conhecimento, pela ciência, tecnologia que uma nação produz. Aí é soberania nacional. Aí, vamos dizer que se os royalties do pré-sal
fosse, né, tivesse em vigência, não tivesse, não que não está em vigência, mas não tivesse esse golpe que foi dado no presidente Dilma, o golpe dado nas eleições para não deixar o presidente Lula ser, eu tenho certeza que eu sei a razão do golpe. A razão do golpe são as riquezas que esse país tem, né? A possibilidade nós temos de estarmos, na verdade, exportando ciência e tecnologia, e nem, eu não tenho nenhum problema com importar, mas em um número bem menor, que a gente é a favor, né, da inter-relação entre países, de ter relação com países, mas não para vir ditar as normas aqui.